Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento da semana do índice Bovespa e também das ações preferenciais da Petrobras e Vale após o pregão desta sexta-feira, dia 22 de julho. Começando pelo Ibov, a semana terminou com alta de 1,33%, o ponto positivo foi a permanência acima dos 60 mil pontos, o retorno para cima dos 60 mil pontos na realidade, porque semana anterior tinha fechado abaixo de 60 mil. Então, por enquanto, vai dando indício de um falso rompimento desse suporte importante, que é os 60 mil pontos. Mas, por outro lado, se a gente olhar para o gráfico diário, apresentou um candle ali de indefinição, mais um candle de reversão chamado de estrela cadente. Então, o fechamento na próxima semana abaixo dos 60 mil pontos, por exemplo, se abrir segunda-feira caindo e já fechar abaixo de 60 mil pontos, gera um sinal de venda, mais um topo descendente a favor da tendência de baixa do índice, com chance maior de buscar 58.630 a 57.633 pontos. Faixa de pontos aí de suporte para o índice. Por outro lado, o que gera uma perspectiva maior de subida? Anular esse candle de reversão, que é basicamente primeiro abrir subindo, na segunda e o mais forte fechamento acima da máxima de hoje dos 60.696 pontos, que é a aproximação da região de suporte de resistência, que começa na faixa dos 60.740 pelo intraday e vai até os 60.880 pontos pelo gráfico diário. Deixa eu até botar aqui que eu acho que eu mexi nessa linha. Pronto. Então, indo agora para a LAD do Ibov. LAD do Ibov subiu, o Ibov ficou praticamente estável e a LAD ainda subiu. Um aspecto ainda positivo, que gera justamente essa indefinição, né? O fechamento da semana bom, do diário apresenta ali um respeito da média móvel exponencial de 13 períodos, uma chance de gerar sinal de baixa. Aí você tem a LAD subindo um pouco mais e o clímax gerando divergência de baixa numa região sobrecomprada. Continua nessa região sobrecomprada, então atenção especial porque clímax em região sobrecomprada, alguns ativos perdendo força em região de resistência muito forte. Então é uma chance da gente ter até um sinal de topo aí no índice Bovespa no decorrer da próxima semana. Petrobras, indefinição é a palavra para Petrobras. Petrobras e Vale, né? Primeiramente, candle de indefinição no gráfico semanal, queda de 0,09% na semana. Fechou ali em R$ 22,97, abaixo dos R$ 23,00. No gráfico diário, fechamento em queda de 0,13%, praticamente estável, candle também de indefinição. Corpo pequeno e acima sombra, aí temos aqui sombra superior acima, sombra acima e abaixo no candle. O que é interessante para essa ação? Mais ponta vendedora. Se ela está em topos e fundos descendentes no diário, se está com semanal em tendência de baixa, preço abaixo das médias, topo no diário, fechamento abaixo dos 22,85, gera chance de venda nesse ativo. Para compra, teria que ser uma estratégia um pouco mais arrojada no ativo, por exemplo, fechamento de 1 hora de pregão, fechando acima dos R$ 23,06, fechamento acima dos 23,06, onde ela parou aqui de subir, formou uma resistência no G60, fechou no G60 acima de 23,06, fez nova máxima, abre chance de compra, stop abaixo da mínima desse fundo que seria formado, abaixo de 22,93, ou mesmo da mínima do candle que conseguir fechar acima de 23,06. Objetivos ficando aqui em torno dos 23,27 até os 23,44, é o que daria para fazer nessa ação. Por outro lado, o retorno dela para baixo da média é o primeiro indício aqui no G60 de um possível topo do gráfico diário e venda dessa ação, até mesmo um fechamento abaixo dos R$ 22,85 pelo G60. Vale 5 terminou a semana com alta de 0,61%, ainda vai se sustentando acima das médias, com um cenário um pouco mais favorável para rompimento de resistência e continuar subindo para faixa dos R$ 47,22 a R$ 48,00. Mas para uma entrada mesmo nesse ativo, ao meu ver, fechamento não muda ainda a estratégia, tá? Também não teve alteração, né, das últimas videoanálises para cá. A estratégia é fechamento acima dos 46,50 com volume de negociações acima da média para uma compra aí da Vale 5. Fora isso, só observando a Vale 5.
Para fechar, fluxo do capital estrangeiro, dia 20/7, terça-feira, entrada de 25 milhões de reais e uma leve subida do Ibovespa, então um pouco coerente só nesse pregão com o Ibov, porque por enquanto temos um grande pivô de alta aqui no gráfico do fluxo dos estrangeiros na BMF Bovespa, mas por outro lado temos uma tendência bem clara de baixa do índice Bovespa. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também por acessar diariamente o site daltonveira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.